O medo do coronavírus pelos japoneses pode inviabilizar a realização da Olimpíada. Numa pesquisa divulgada esta semana, 72% dos entrevistados se manifestaram a favor do adiamento ou cancelamento definitivo dos Jogos. Não é para menos. Na última segunda-feira, o país registrou quase 3 mil novos casos de Covid-19. E é sobre pandemia e Jogos Olímpicos que a gente vai conversar agora com o coordenador do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da PUC, professor Nelson Todić, que também preside o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. Boa tarde, professor. Obrigado pela gentileza conosco aqui no TVE Esportes. Sempre um prazer estar junto com vocês, Marcelo. Estou à disposição para falar desse assunto que, inevitavelmente, tem que ser debatido, tem que ser discutido, né, mais do que nunca. Sem dúvida. Como é que tu avalias essa questão? Eu acho que nós temos aí uma questão emblemática, né? Porque ao mesmo tempo em que nós temos que, acima de tudo, pensar nas vidas humanas que estão em risco, né? E também naquelas que já foram perdidas ao longo desse já mais de ano, né, de pandemia, né? Ao mesmo tempo temos que pensar numa possibilidade de uma luz, né, no futuro, né, da esperança e que as coisas possam ser melhores do que aquelas que se apresentam nesse momento para nós. E essa é a mensagem que o movimento olímpico vem tentando passar desde a sua criação, em 1894. Né? Vamos pensar que naquela época o problema era outro. Já havia a iminência, digamos assim, de uma Primeira Guerra Mundial. Justamente em razão desse movimento que acontecia negativo na Europa, Pierre de Coubertin pensou em um movimento que pudesse representar uma esperança de entendimento entre os povos. Para isso surgiu o Movimento Olímpico Internacional, uma mensagem de paz naquele momento. Bem, talvez hoje, né, tentando pensar numa mensagem também positiva num momento tão difícil, é pensar que a luz que o Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, falou ano passado ao se referir na possibilidade de que os Jogos pudessem representar, né, uma luz para uma mudança para o futuro, pudesse ser através desses Jogos. Agora, os números que são apresentados recentemente sobre a pandemia em Tóquio nos enchem de preocupação e de incertezas. Bom, professor, e para os atletas, né? Como é que tu avalias o impacto, o adiamento dos Jogos, né, do ano passado para este ano? Como é que tu percebes essa questão em relação aos atletas? Bem, é até interessante esse tema, Marcelo, que é um dos temas que a gente vem procurando investigar no nosso grupo de pesquisa na PUC. Né? Justamente o impacto, por exemplo, mental, né? Que afeta, né, inevitavelmente a preparação de qualquer pessoa em qualquer âmbito, e dos atletas não é diferente. Vocês imaginem alguém que se prepara, às vezes, 4 anos para uma única prova, que vai ser a prova da vida dele, e ela é adiada. Depois de ser adiada, agora ela corre novamente o risco de ser cancelada. Como é que fica a cabeça de um atleta em relação a isso? Bem, de novo, não tem absolutamente nenhuma comparação com a questão das pessoas que estão vivendo e sofrendo a pandemia. Eu estou agora falando especificamente do atleta e daqueles que vivem o esporte, né? Então, nesse aspecto, também existe um impacto bem significativo. O Comitê Olímpico Internacional já encaminhou alguns estudos sobre isso, e aqui no Brasil a gente está fazendo um acompanhamento já iniciado recentemente com o Comitê Olímpico do Brasil, justamente para ter melhores respostas sobre esse impacto e, mais do que isso, pensar em como minimizá-lo, né, para aqueles que ainda poderão participar dos Jogos ou ainda na continuidade da sua carreira. Bom, professor, né, o senhor é presidente do Comitê Brasileiro de Pierre de Coubertin. A gente começou falando, o Pierre de Coubertin, sobre o comitê, e até vamos finalizar, né, sobre as funções do comitê, explicar um pouquinho para a gente aqui sobre o comitê. O movimento olímpico foi criado na era moderna não para fazer Jogos Olímpicos, mas para passar uma mensagem de uma filosofia de vida baseada no desenvolvimento humano e na paz. Bem, a pergunta é: nós mantemos essa filosofia viva hoje no espírito dos Jogos Olímpicos? Há dúvidas. Os Jogos Olímpicos foram criados para servir a essa filosofia de vida.
Então, o foco do movimento olímpico nunca foram os Jogos Olímpicos, e sim esta filosofia de vida. Hoje, o movimento olímpico se preocupa muito mais com os Jogos do que com a filosofia de vida. Então, para isso vem o Comitê Internacional Pierre de Coubertin, que é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional e que quer preservar estas ideias originais do movimento olímpico e a memória daquele que a gente chama o ilustre desconhecido. Porque Pierre de Coubertin é responsável pelo maior evento planetário, foi ele que criou isso, e ninguém sabe quem ele é. Então, resgatar a ideia original dos Jogos, preservá-la e preservar a memória desse personagem, para nós é fundamental. E tal qual acontece com o Comitê Olímpico Internacional, existem os comitês nacionais. Então, aqui no Brasil, o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, a sede é na PUC-RS, aqui mesmo em Porto Alegre, e que vem procurando disseminar as ideias de Pierre de Coubertin, a memória dele, através daquilo que a gente chama de programas de educação olímpica. Isso acontece em escolas, acontece em programas sociais, esportivos e educacionais, e em outras tantas frentes que eu até convido vocês para conhecer através do site do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, que é o www.coubertinbrasil.com.br. É uma sugestão para quem quiser saber mais sobre as coisas que nós fazemos e por onde caminhamos. Maravilha. Professor Nelson Totti, professor da PUC do Rio Grande do Sul e também presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. Professor Nelson, muito obrigado pela gentileza conosco aqui na TVE Esportes. Uma boa tarde, um grande abraço. Obrigado também a ti, meu obrigado e um bom dia para todos.